Fala, cristão próspero, tudo bem? Existem muitos mitos sobre o dinheiro em nossa sociedade que estão baseados em interpretações erradas da Bíblia. É muito provável que você acredite em algum deles. Por isso, neste vídeo, quero te apresentar os 10 famosos mitos sobre o dinheiro, baseado em interpretações equivocadas nas Escrituras Sagradas. Rebaterei cada uma delas a fim de liberar a sua mente para um caminho financeiro baseado na verdade. Deste modo, se você deseja ter uma vida financeira estável e próspera, você vai precisar quebrar os seus mitos sobre o dinheiro. Mas antes, me chamo Emerson Merida e este é o canal Cristão Próspero, um canal focado às finanças à luz da Bíblia. E se você se interessa sobre este assunto, se inscreva em nosso canal, ative os sininhos das notificações e compartilhe para todos os seus amigos que você conhece. Então, vamos lá para os 10 famosos mitos bíblicos sobre o dinheiro? O primeiro mito diz assim: ricos não vão para o céu. Lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 24, diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Acreditar que ricos não vão para o céu é muito comum. Muitos fazem essa afirmação com toda certeza. Podemos citar vários nomes como Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Cornélio, José de Arimateia, entre muitos outros. Partindo do princípio que todos os ricos não vão para o céu, nenhum desses entrarão no reino de Deus que acabei de citar para vocês. Então todos vão para o inferno. Parece estranho imaginar que esses personagens bíblicos não vão para o céu, não é verdade? A verdade é que esse texto é lido e interpretado fora do contexto. Sim, Jesus disse que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas vamos ver o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 19, nos versos 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aí está a chave, percebeu? Jesus fala que para o rico é difícil se salvar, mas logo em seguida ele diz que para os homens é impossível entrar no reino dos céus. Homens ricos ou pobres não podem se salvar por suas próprias forças, jamais entrarão no reino dos céus. Isso só é possível a Deus, somente a Jesus, somente Ele o salva. O segundo mito diz que é melhor descansar em Deus, pois se Deus quiser, Ele me dá. Vamos ver em Salmos, no capítulo 91, no verso 1, o que ele diz lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Infelizmente, muitos cristãos interpretam o termo descansar em Deus de forma errada. É provável que você já ouviu falar de alguém que, diante de um grande problema, disse: não vou fazer nada, vou descansar em Deus. Descansar não significa não vou fazer nada. Descansar significa confiar em Deus. Veja o contexto de Salmos 91, verso 1 e 2, que lemos anteriormente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não espere que Deus vá fazer o que você pode fazer. Jesus ressuscitou Lázaro, mas competiu aos homens a remoção da pedra do túmulo. Só Jesus pode ressuscitar, mas arrastar a pedra estava ao alcance dos homens. Descansar não significou não fazer nada, ficar vendo paisagem enquanto as coisas acontecem. Descansar significa fazer o que você deve fazer, confiando no Senhor e sem a ansiedade. Vamos ver também lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, que diz: não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem os seus pedidos a Deus. O terceiro mito: na vida só é preciso ter o que comer e o que vestir.
Em 1 Timóteo, no capítulo 6, o verso 8, nos diz assim: tendo o que comer e com que vestir-nos, e sejamos com isso satisfeitos. Este versículo é a todo momento interpretado erroneamente ou usado como desculpa. Baseando-se nele, muitas pessoas pensam: já tenho o que vestir e o que comer, não preciso de mais nada. Por meio desses pensamentos, se estagnam na sua vida e, como se não bastasse, ainda usam a Bíblia como ponto justificativo da sua maneira de pensar. Não foi esta a recomendação de Paulo. E em sua recomendação foi para nós tomarmos cuidado com os desejos insaciáveis da nossa vida, onde sempre se quer mais e mais e nunca se satisfaz. E aí, onde muitos erram, pensam que serão felizes quando estiverem roupas melhores, quando estiverem empregados melhores ou quando comprarem casas melhores. Este ciclo nunca terá fim. Gustavo Cerbasi, em seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, afirma: a posse de bens materiais apenas alimenta a ansiedade pela acumulação. A ganância humana não tem limites e por isso a aquisição material jamais o fará feliz. A Bíblia é clara: tendo sustento, esteja satisfeito. Mas estar satisfeito, em hipótese alguma, não significa almejar e lutar por coisas melhores? Você deve sim buscar coisas melhores na sua vida, ter sonhos e objetivos, mas nunca deve condicionar a sua satisfação a estas coisas. Vamos para o quarto mito: dinheiro e fé não se misturam. Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 10, o verso 8. Curai os enfermos, limpais os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais os demônios de graça e recebestes de graças dai. Baseados nesse versículo, muitos acreditam que o dinheiro e fé não combinam e não devem ser misturados. Mas vejamos o que está lá escrito em Atos, no capítulo 10, do verso 1 ao 5. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus como toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm sido para mim uma memória diante de Deus. Você viu o que está escrito? As orações e esmolas de Cornélio subiram até o céu. O que aprendemos com isso? Aprendemos que somente as nossas orações sobem, mas também o nosso bom trato com o dinheiro, a nossa compaixão, a nossa liberdade, o nosso desprendimento em relação ao dinheiro. Vamos ver também lá o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31, que diz: Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para o cristão, tudo é espiritual, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se tudo é espiritual, é claro que a forma de lidar com o dinheiro também deve exaltar a Deus. Existem inúmeros versículos que abrem os nossos olhos para o fato de que, para o cristão, tudo é espiritual. Falando em finanças, deixarei apenas mais um versículo que está lá em Lucas, no capítulo 16, verso 11, que diz assim: Assim, se vocês não forem dignos de confiar em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olhe como este verso é forte, claro e direto. Se você não sabe lidar com o dinheiro neste mundo, quem vai te confiar as verdadeiras riquezas? Ou seja, a qualidade da vida espiritual está sendo comparada à qualidade do seu trato com o dinheiro. Neste ponto, eu deixo um alerta. Cuide bem daquilo que Cristo confiou a você. Afinal, você bem sabe, quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é fiel no muito, ainda mais será. São riquezas que Deus tem preparado para cada um de nós
até a vida eterna. O quinto mito nos diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo, no capítulo 6:10, diz que porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. É difícil entender o motivo de alguns acreditarem neste mito. Digo que é difícil, pois o versículo que contém este texto fala claramente que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, e não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Uma faca pode ser usada para fazer um ótimo jantar, mas também pode ser usada para praticar um assalto e um assassinato. A faca, assim como o dinheiro, é apenas um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Você pode escolher usar corretamente os seus bens, como a própria Bíblia nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sexto mito: somos peregrinos, pois isso não me envolve com as coisas dessa vida. Amados, peço-vos como os peregrinos e forasteiros, pois vós abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma. 1 Pedro 2:11. Muitos usam este versículo como desculpa para justificar uma vida baseada na preguiça. É claro que não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Mas diante disso, te pergunto algo: como age um cidadão do céu? Amando, dividindo, sustentando e cuidando dos outros? Como pode alguém dividir se não tem nem para si? Como pode alguém cuidar do próximo se não consegue cuidar de si mesmo? Como pode alguém sustentar sendo que ele precisa ser sustentado? Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10, diz que se alguém não quiser trabalhar, não coma. O próprio Deus trabalha, conforme vemos Cristo falando lá em João, no capítulo 5, verso 17, que diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Vamos agora para o sétimo mito. Precisamos apenas buscar o reino de Deus, pois as demais coisas são acrescentadas. Busquem, pois, o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, diz lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Estou convicto de algo. Tanto as coisas espirituais como as materiais são importantes para Deus e por isso devem ser buscadas. Engana-se quem acredita que Deus se importa apenas com a área espiritual. Para ele, o homem, como tudo, é importante. Todavia, para Deus, há prioridade para as coisas espirituais, como o próprio versículo diz: buscai primeiro o reino de Deus. Perceba que realmente está escrito: buscai primeiro. Não está escrito: buscai apenas o reino de Deus. Não está escrito: buscai somente a justiça de Deus. E também não está escrito: busque unicamente o reino de Deus e a sua justiça. Novamente digo, para o cristão tudo se trata como espiritual. Seu trabalho, seu deitar, seu levantar, tudo. Nosso oitavo mito diz que dinheiro não é tão importante assim. Lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 15, nos diz: disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Pensa comigo, é muito comum acreditarmos que dinheiro não é importante quando perdemos um bom negócio ou não vemos bem uma entrevista de emprego. E é fácil pensarmos assim quando estamos atolados em dívidas, quando estamos com a situação financeira toda atrapalhada. Por outro lado, é quase impossível ouvir alguém próspero financeiramente dizendo que o dinheiro não é tão importante assim. Por outro lado, é extremamente comum ouvir pessoas com inúmeros problemas financeiros não só dizerem, mas acreditarem nesta frase. Se você é casado ou está namorando, imagine o que aconteceria se dissesse ao seu parceiro ou à sua parceira o seguinte: sabe, amor,
estava pensando hoje e concluí que você não é tão importante assim para mim. Qual seria a reação dele ou dela? Te deixaria, não é verdade? É isso que acontece na vida financeira. Se você acredita que o dinheiro não é importante, você não o terá. É fácil entender o motivo disso. Nós buscamos, cuidamos e damos atenção apenas ao que consideramos importantes. Buscar e cuidar e dar atenção para algo não é importante. É impossível ou não, mínimo, insanidade. Corramos a Bíblia. Se dinheiro não é tão importante assim, por que existe mais de 2.350 versículos na Bíblia falando sobre este assunto? Se dinheiro não é tão importante assim, por que Jesus falou sobre dinheiro em 16 das 38 parábolas descritas nas Escrituras? Se dinheiro também não é importante assim, por que existe mais de 100 leis nos 5 primeiros livros da Bíblia abordando sobre este assunto? Contra fatos não há argumentos. Dinheiro não é só importante, dinheiro é muito importante. Observe que não estou dizendo que o dinheiro tem mais importância do que a sua própria fé. Não estou também dizendo que o mais importante do que a sua família. Também não estou dizendo que tem mais importância do que o seu relacionamento com Deus. Até porque existem muitas outras coisas mais importantes que o dinheiro. O 9º mito diz que só é preciso fé para ser próspero. Lá em Isaías, no capítulo 1, no verso 19, nos diz: Se quiserdes e obedecerdes, comereis bem desta terra. Reivindicar a prosperidade por ser cristão é muito comum. Infelizmente, vivemos em um tempo em que as pessoas se importam muito com os seus direitos, mas se esquecem dos seus deveres. Veja o que diz lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 7. Mas não se enganem, se Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Não adianta acreditar que Cristo é o Senhor da sua vida e não trabalhar diligentemente e não evoluir profissionalmente, não estudar e não ser um trabalhador exemplar. Muitos, porém, serem cristãos exigem de Deus a prosperidade financeira, mas sem plantar prosperidade nunca serão prósperos. Para plantar prosperidade é necessário aprender como ganhar, gastar, poupar, investir e doar dinheiro. É importante reconhecer os princípios bíblicos da criação da riqueza, da sabedoria e da integridade. Não basta ser cristão para ser próspero. Cristo nunca disse isso. Todavia, a Bíblia nos deixou vários princípios de como ter uma vida próspera. Agora vamos para o último mito, o 10º mito. 10% do meu salário é de Deus e 90% é meu. Lá em Malaquias, no capítulo 3, 10, diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque haja mantimento à minha casa, e depois farei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós alguma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. É um equívoco acreditar que Deus reivindica apenas 10% das nossas finanças e que podemos fazer o que quisermos com 90% restante. Veja o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 14, verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos também ver lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, que diz: tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que temos é nosso. Não é nosso, na verdade. Apenas foi confiado a nós. Somos mordomos dos bens de Cristo. Este é o princípio da mordomia cristã, que, na minha opinião, é o princípio bíblico sobre finanças mais importante que há na Bíblia. E se você quer saber mais sobre a mordomia cristã, eu fiz um vídeo que vai te explicar como ser um mordomo fiel de Deus. O link desse vídeo está na descrição deste vídeo. Para de pensar 10% é de Deus e 90% é meu. O interesse de Deus vai além de dízimos e ofertas.
Ele está interessado em como você trata os 100% daquilo que Ele deixa contigo. Mas antes de finalizarmos esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar para todos que você conhece. Acredite em mim, mudar mitos não é fácil. Não será apenas por ter ouvido ou assistido uma explicação lógica que discordava dos seus mitos que você deixaram de tê-los. Racionalmente, podemos acreditar que dinheiro e espiritualidade estão intimamente relacionados e, mesmo assim, continuamos a não colocar Deus em nossas decisões financeiras. Quebrar mitos exige ações práticas diárias. Então, crie um hábito e um ambiente favorável para quebrá-los. Estou certo de que você terá grandes benefícios quando se livrar por completo desses mitos. E lembre-se, prosperar é uma questão de escolha.